Olá pessoal, sejam bem-vindos! Nós estamos hoje estreando um novo canal aqui no YouTube, o canal da Clínica Whey. Esse canal vocês vão ver muitas dicas interessantes para a saúde. Eu quero apresentar aqui para vocês a doutora Wang Wei Ling. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Carla. Paula. Obrigada, Paula, pelo dia de hoje, por a gente estar aqui, para a gente estar comemorando a semana do Dia dos Pais. E para isso a gente trouxe, um paciente nosso. Mas antes de começar a história dele, eu gostaria de introduzir, fazer vocês conhecerem um pouco como foi a história da criação da clínica Whey. As pessoas que não sabem, eu sou uma médica, eu nasci em Taiwan, eu vim com 1 ano e meio para o Brasil e fazem 33 anos que eu me formei em medicina aqui no Brasil pela Universidade Estadual de Londrina. E nessa trajetória, eu tenho 5 especialidades, porém minha mãe, depois que eu me formei em medicina, ela me orientou a estudar a medicina tradicional chinesa, que é uma das medicinas mais antigas que existe aqui no mundo, além da medicina ayurvédica estudada na Índia. E assim eu comecei a estudar a medicina chinesa e nessa trajetória eu comecei a fazer muitas descobertas que a medicina tradicional moderna ainda não estuda, tá? Então, uma das coisas que eu descobri nesses últimos 10, 11 anos, é que a gente está passando por um novo período de uma nova imunodeficiência no mundo inteiro. Tá? E isso é causado pelo uso crônico do celular, do computador, da implantação das ondas de Wi-Fi em todos os nossos ambientes, coisa que assim, a gente não vê eles atuarem, mas eles estão causando uma deficiência de energia, causando uma série de doenças no nosso corpo que a medicina moderna hoje ainda não estuda, tá? Então, hoje, nessa semana, para comemorar a Semana dos Pais. Semana do Dia dos Pais, a gente trouxe um paciente, tá? Que ele está tratando de um problema, tá? Que a gente vai contar aqui nesse podcast, tá? E só, assim, antes de começar, o Wu Wei, Wu em chinês, ele significa 5, são os 5 elementos na medicina chinesa que estão alterados no nosso corpo, tá? Que são, os 5 elementos correspondem a madeira, fogo, terra, metal e água, e eles têm representação dentro do corpo humano, que são o fígado, o coração, baço, pulmão e os rins. Tá? E nessa descoberta que eu fiz há 10 anos, eu descobri que esse padrão de energia da população do mundo inteiro mudou. Isso já antes da pandemia do Covid. Tá? Então, isso que está causando essa alteração, essa manifestação das diversas doenças, desde ansiedade, depressão, autismo, até a formação de câncer em seu último estágio. Tá? Então, eu descobri essa alteração e eu criei um tratamento para tratar essa alteração e que é a raiz da formação de todas as doenças. Então, o Wei, ele significa no taoísmo que a gente não precisa fazer nenhum tratamento, a não ser usar o protocolo Wei, que vai tratar essa deficiência de energia que está causando as coisas. Então, a gente trouxe um paciente hoje, o seu Eurípides Barçanuf, ele famoso Barba. Ele é o Barba, é muito conhecido aqui na nossa região, tá? E que ele vai contar um pouco da história dele, o que ele tem. Melhor, doutora, vamos começar pelo começo, seu Eurípides. Como que o senhor chegou na clínica do Dr. Wei? Eu cheguei através da Marlene. A Marlene faz tratamento com a doutora. Mas faz só 1 mês, 2 meses que ela vai? Não, a Marlene? Marlene faz 12 anos. Ô, Toco! 12 anos que a Marlene é paciente da doutora. Positivo.
Mas ela é paciente, quando a gente fala é paciente, gente, não é que ela tá doente durante todo esse tempo. Ela faz o tratamento com a doutora justamente para não ficar doente, né, seu Eurípides? Positivo. E aí, o que o senhor achou quando o senhor foi na clínica? Mas eu achei muito bom demais, né? É? E Beleza. o senhor tava com algum problema sério? Bom, deu na biópsia lá, deu, né? Problema. O que é que o senhor teve? Eu- O que o senhor estava sentindo? O que levou o senhor a fazer o exame? Eu ia lá no AME, fazia exame de sangue e urina, eles falavam que era infecção de urina. Depois falaram pra mim que era uma bactéria braba. Aí tomei os remédios, sarei a bactéria e infecção. O médico ia até me liberar já. Aí eu falei pra ele, mas e a biópsia? Se eu falou que ia fazer a biópsia, não fez. Né? Ah, não fez, não? Ah, não fez, o senhor que é doutor, você tem que saber. Aí fez, aí deu Deu tumor, o quê? tumor na próstata. Há um tumor maligno na próstata. Maligno. E isso foi quando? Ah, já faz mais ou menos uns 6 meses, mais ou 6 menos. meses. 6 tá. meses. E faz quanto tempo? E aí, o que o senhor e a sua esposa falou pro senhor fazer? Pai mandou lá na sua clínica. Por que ela pediu para ir Ah, lá porque na ela clínica? estava também com os negócios lá e Deu sangramento, você certo, lembra, né? Uhum, Até hoje, já vão 5 anos, acabou tudo, não sente mais nada. certo. Sarou, mas sarou de uma vez. E aí, o que o senhor começou? Como que está sendo o nosso tratamento? O nosso tratamento aí está sendo ótimo. O que o senhor está recebendo do tratamento? Você fala da Dr. Way? Isso, Você é remédio manipulado, né? sei. E E o senhor... Isso é sinal que não atrapalha outra coisa, né? O senhor Não tá atrapalha. tomando o remédio, normal, remédio faz bem. faz bem, O senhor está fazendo acupuntura? fazendo, Quantas vezes por semana? 2 vezes por semana. Certo. E desde o começo para cá, o que o senhor vem notando de Aí alteração? quando eu cheguei, eu estava pesando 76 quilos. Hoje eu estou pesando 81. O senhor estava Opa! magro. 81 quilos. Tá- Tô meio fortinho agora, hein, Tô. seu Eurípides? O senhor não estava se alimentando antes? Não tá alimentando muito não. E cansado, né? O que mais? E o jato do xixi, como que Tava é? fraco. Certo. E agora, depois do tratamento? Agora tá tinindo de bom. O senhor Bom, tem mas um bom. jato de urina forte. Forte. E a parte da energia? O senhor Melhorou, continua- melhorou, melhorou muito. melhorou muito. Certo. Eu com 60 dias de tratamento, ainda fez o O PSA, quanto que estava fez o antes? PSA, tava 10 por 27. 10,27. E foi para quanto? Com depois do- 60 dias veio para 5. Certo, muito bom. E É. o senhor tomou algum quimioterápico, alguma radioterapia? Não tomei nada, não Não tomei fez nada. nenhuma cirurgia, né? Não fiz cirurgia, não fiz fisioterapia e estou sentindo muito bem. Isso é importante. Muito importante, bem, né? Muito bem. Já estava o corpo meio que desequilibrado e andando cansado, né? Andando meio que escorado. É meio assim, meio. Agora não, já tá firme já, tô meio curado. Isso é muito bom. O senhor indica o tratamento da Dr. Way? Nossa, vixe, demais a conta. Pode vir aqui sara mesmo. É. O Sabe. senhor tem filhos? Tem filho. Os filhos do senhor aprovaram? Provou. Muito bom, né? Porque hoje a gente precisa ter uma boa saúde. É a única coisa que importa. Não importa. verdade? É, claro. Precisamos investir na nossa saúde. Eu até 78 anos, nunca tinha sentido nada. Nada. Trabalhava direto, dia e noite, nada. Pra cá eu comecei a ficar meio... Aí peguei uma pneumonia, 100 dias pra curar. Cheguei no médico, ele falou, rapaz, se você demora a chegar aqui, você ia chegar morto aqui, ué. Aí... O senhor sempre trabalhou no campo, né? O senhor sempre foi homem de muita lida, de muito esforço. Maquinário, né? Então. Maquinário pesado. E tô sentindo ótimo. Mas, doutor, ele não falou a idade dele, ué? Qual que é a sua idade, senhor? 8-1.
Opa! Olha isso, gente. 81 anos. 81. Isso é benção. Tá vendo? Que coisa boa. Que Deus preserve o senhor por muitos e muitos anos com muita saúde. Isso é importante, né, doutora? Isso mesmo. Doutora, mudou alguma coisa na alimentação do seu Eurípides? Assim, o senhor quer falar o que mudou, senhor Eurípides? Deixa eu falar. Qual que foi a orientação Alimentação. que a gente fez para o senhor conseguir esse resultado? O que o senhor Vai. fez? Porque não é só tomar o remedinho, né? Tem Nós um tivemos- procedimento aí, tem muita não coisa. tem? Tem. Aquele... Tem muita coisa Tem aquela coisinha que o senhor gostava de comer e não tá comendo mais, não? Tem não. O que é que nós tivemos que tirar? Leite, E o senhor Eita! não toma mais? acabou. Leite, Certo. queijo, Certo. mortandela, salsicha. Ô, mas até a mortandela, pô. Mortandela. E Isso é graças a Deus, tô importante. bem. Na realidade, são produtos industrializados, E né? eu comia demais, nossa. Então... Coca-Cola era 3 litros. Meu Deus do céu. Olha a Coca-Cola aí, 3 gente, ó. litros. E mortandela, pão, salsicha, comia de tudo. Queijo. Aí o queijo e o leite. Ah, não parei. Parei. O leite e o queijo, doutora, eles são prejudiciais? Então, o seu Eurípides, ele conseguiu ter esse resultado porque ele começou a usar um protocolo que a gente usa em todos os tratamentos para tratar a raiz do problema de todas as doenças hoje. Então, isso que foi descoberto, que a raiz de todo ser humano hoje está enfraquecido. Porque que são esses 5 elementos são importantes na medicina chinesa para trazer saúde para o nosso organismo. E quando a raiz está doente, ocorre a formação de qualquer doença aqui nessa árvore. Em que nessa árvore vocês podem ver que eles compõem de vários galinhos e cada galinho representa uma especialidade médica e cada folhinha é uma doença que cada especialidade médica trata. Então, o senhor Eurípides, ele veio com problema, um câncer de próstata maligno na especialidade da urologia. Só que na medicina chinesa, eles não costumam tratar a folha. É a mesma coisa, quando a gente está com um vaso de uma planta em que a folha está ressecada, doente, a gente não trata a folhinha. O que a gente costuma fazer? A gente dá água para a raiz, dá adubo, fertilizante, para que a raiz fortaleça e aí a folhinha ela volta a ficar com mais saúde, ela começa a ficar verde de novo, começa a brotar as flores. Então, é isso que nós tratamos no senhor Eurípides. Nós tratamos não o câncer, porque o câncer, ele era só a manifestação de que a raiz dele estava doente, tá? E quando a gente começou a tratar a raiz através de uma dieta adequada, através de medicamentos que fui eu que criei, para tratar essa raiz, fortalecendo a raiz e fazendo sessões de acupuntura. Mostra as acupunturas, senhor Eurípides, mostra aí. É na orelha, a gente trata ele só colocando os pontinhos na orelha, tá? Em que a orelha na medicina chinesa representa um microsistema, em que ela tem mais de 700 pontos representando todos os órgãos do corpo, tá? Então, nós colocamos um tratamento no seu Eurípides para tratar os 5 elementos que estão enfraquecidos. E com esse tratamento, fortalecendo a raiz e equilibrando toda a energia yin, yang, qi e sangue, que são importantes para a nossa saúde, ele conseguiu melhorar desse problema, que na medicina ocidental moderna, o que eles costumam fazer? Eles costumam tirar a doença, joga fora o câncer e faz quimioterapia e radioterapia no local. O que acontece normalmente no tratamento normal? Numa pessoa que já está com uma raiz enfraquecida, quando ele recebe uma quimioterapia, esse remédio acaba causando mais deficiência nessa raiz que já está enfraquecida, fazendo com que a chance de ele ter complicações ou até de morrer por causa desse tratamento aumenta. Por isso, nós invertemos, nós estamos tratando a causa e não somente o sintoma apresentado por ele.
Então, o câncer, na verdade, isso já foi um artigo que eu já publiquei vários artigos sobre tratamento de câncer, em que eu falo que câncer é somente a ponta do iceberg. A gente não precisa tratar a ponta do iceberg, a gente precisa tratar o que está realmente causando a doença. E aí vocês podem ver o resultado em que o paciente ele não enfraquece com o tratamento, ele, na verdade, ele fica mais forte, ele tem uma vitalidade maior. E com a própria energia que esse protocolo Whey ele fornece, fortalecendo a raiz, o próprio organismo dele vai lá e debela o tumor sem que ele tenha que tirar o tumor, sem que ele tenha que sofrer tratamento com quimioterapia ou radioterapia. Porque, segundo Hipócrates, o pai da medicina, ele fala que devemos o tratar o doente e não a doença que ele tem. Tá? Então foi isso que a gente fez, a gente seguiu os mandamentos de Hipócrates, o pai da medicina, e é isso que a gente faz, não só no paciente que tem câncer de próstata, mas paciente que tem uma doença mais simples, como ansiedade e depressão, na verdade, insônia, diabetes, paciente que está com obesidade, paciente com alguma doença autoimune, alguma doença neurológica. Na verdade, a raiz vem de tudo do mesmo local, tá? Olha aí, gente, ó, é muito Então, importante, hein, doutora? Por isso que esse tratamento é o único tratamento neste planeta, no mundo, em que com um único tratamento a gente consegue tratar todas as doenças ao mesmo tempo, porque eles vêm todos da mesma raiz. E vocês querem saber de onde começou essa história? Eu posso ainda contar? Claro, doutora, pode contar. Então, e essa história começou em 2006, quando eu tratei um paciente, tá? Ele tinha 70 anos e foi na clínica, ele estava referindo dor nas pernas há 6 meses e não estava melhorando com o uso de anti-inflamatório. Aí ele foi na clínica procurar um outro tipo de tratamento e ao invés de eu tratar a dor nas pernas, eu tratei a raiz dele que estava em desequilíbrio. E tratando a raiz dele com 10 sessões de acupuntura, mudei a dieta. Naquela época, em 2006, a gente não estava nesse período de imunodeficiência. A energia das pessoas até que estavam normais, tá? E aí, tratando a raiz, ele falou que ele melhorou. Aí ele conseguiu melhorar da dor nas pernas. Porém, ele voltou e falou assim, doutora, eu melhorei de um outro problema que eu não te falei. Eu falei, o que foi que você melhorou? Ah, é que eu tô tratando de glaucoma faz 40 anos. E eu estou usando colírio nos olhos há 40 anos e eu não melhorei. Minha pressão no olho sempre estava acima de 40. E a primeira vez na minha vida que minha pressão do olho baixou de 40 para 17. Meu oftalmologista me perguntou, o que eu estou fazendo? Ele falou, a única coisa que eu estou fazendo é acupuntura e mudei a alimentação. Entendeu? Então, a partir desse caso, em 2006, eu comecei a participar em todos os congressos fora do país. Eu fazia conferências, tipo uma vez por mês eu saía para levar essa informação para o mundo de que a gente precisa tratar o paciente como um todo na sua causa e não somente no sintoma. Então, até hoje eu já fiz mais de 500, quase 1000 conferências no mundo inteiro levando essa informação. E a partir disso, na pandemia do Covid, as pessoas que, naquele período, não foi o Covid que causou todos os problemas, mas a pessoa já estava com a raiz, a energia enfraquecida. Tá? Então, dependendo do tipo de remédio que a gente usa para tratar esses sintomas, se a gente usar um medicamento que vai piorar essa energia, o paciente acaba piorando o sintoma em vez de melhorar. Por isso, muitas vezes, o tratamento que as pessoas fazem hoje, tratando as diversas patologias, muitas vezes o medicamento não faz o efeito desejado, porque o tipo de medicamento, ele pode piorar ou melhorar, vai depender do tipo de remédio que a gente usa. Então, é isso que a gente está disseminando aqui no Brasil e no mundo inteiro, a necessidade de se saber que as pessoas estão fracas, imunodeprimidas e que a gente precisa tratar essa parte da raiz e não o sintoma.
E aí a gente trouxe, por isso, o senhor Eurípides Barçanufo para dar o depoimento da sua melhora de uma doença que normalmente eles consideram muito grave e fatal. E não, a gente pode ver que o paciente melhorou completamente sem ter que fazer nenhuma cirurgia, radioterapia ou quimioterapia. Parabéns, senhor Eurípides. Obrigado. Beleza. Isso é bom, né, senhor Eurípides? Demais. É bom a gente ter saúde. Eu tomei um choque na hora que falou pra mim lá. Falei, vixe, Diagnóstico na hora. o mundo acabou. Olha aí. Cheguei na O doutora. senhor já ficou sem esperança ali na Você hora. perde o equilíbrio, né? Perde o chão. Aí eu cheguei na doutora Ureia, já deixou eu alegre. Já levantou, senhor? Toda- Levantou sua moral? Primeira conversa, ela já falou, ó, você é o único que não precisa fazer cirurgia. Aí, Depois, doutora, pronto. você é o único no mundo, né? Não é assim, porque como ele não é o único caso, tá, gente? A gente já teve vários casos de pacientes que melhoraram de câncer, câncer de próstata. Ele não é o único caso. A gente tem outros pacientes que moram fora aqui de Franca, por isso que a gente não conseguiu trazer, tá? Mas teve paciente, eu vou contar rapidamente, Sim. tá? Pacientes que fizeram esse diagnóstico, até pacientes com idade mais nova que ele, que fizeram a cirurgia por robótica com PSA de 20 antes da cirurgia e que foram imediatamente depois da cirurgia para 40 nanogramas de decilitro. O paciente ficou muito, assim, alterado, assim, como que depois de uma cirurgia que se espera que o PSA diminua, né, de 20 para 0, o PSA aumentou de 20 para 40. Então, esse paciente, ele que era de outra cidade, ele veio fazer o tratamento, porque as esposas estão salvando os maridos, né? Que elas que estão trazendo os maridos. Isso é bom, né, tratamento. doutora? Na realidade, o homem quase não procura médico, né? E sim. ele tem os problemas dele, mas ele não vai atrás. Isso, mas a gente recomenda, primeiro, Exatamente. não precisa esperar você ficar doente para você fazer um tratamento. Se você fortalece a sua raiz antes de você ficar doente, você, bem provável, isso é uma das coisas que a medicina moderna não sabe. Como prevenir a formação de um câncer? Como prevenir a formação de uma doença? Não precisa ser câncer, porque o câncer é o estadio final do desenvolvimento da saúde para a doença. Então, o desenvolvimento de todas as doenças, eles têm fases de formação, tá? E o câncer é o último estadio, que a gente precisa de anos de deficiência de energia para gerar uma formação dessas que o senhor Eurípides teve. Porém, se a gente tratar essa parte da raiz, a parte da energia do ser humano, antes de formar a doença, a gente vai bloquear o desenvolvimento dessas doenças, tá? Então, é isso que a gente faz. A gente usa esse tratamento para prevenir e, se o paciente está doente, a gente usa esse tratamento para melhorar a doença, mas, porém, depois a pessoa tem que continuar o tratamento para que ele não volte a ter nenhuma doença aqui, tá? Ou volte a ter alguma doença, tá? Então, a gente tem alguns pacientes que começaram a tratar, né? E por algum motivo eles pararam, aí depois empipocaram outras doenças. Como a gente está num período de uma imunodeficiência, o desenvolvimento de doenças sérias está mais acelerado. Tá? Então, a nossa imunidade não está normal. Então, por isso que as doenças estão desenvolvendo mais rapidamente. Vocês estão vendo aqui na nossa cidade, essa semana, teve um jovem que morreu dentro da academia de 19 anos. Tá? Mas isso é causado pelo enfraquecimento da raiz também. Porque a energia da raiz, ele é responsável também pela circulação do sangue dentro dos vasos sanguíneos. E se a gente não tem a raiz forte, a circulação do sangue ela é desequilibrada, pode interromper sem nenhum bloqueio arterial e causar muitas vezes um infarto, um derrame, uma morte súbita. E é isso que a gente precisa tratar hoje e saber como tratar. Tá? É isso mesmo. Doutora, é muito interessante a sua fala, porque quando a gente fala de tratar a raiz, fala de tratar o corpo todo, né? Todas as doenças. Então, às vezes a gente vê as pessoas falando que tomam remédios para diabetes, para pressão alta, para ataque cardíaco, para depressão.
Eu conheço pessoas que enchem a mão de comprimido e toma 30 comprimidos de uma vez, né? E isso é todo dia. Isso. Então a pessoa acha que ela tá se curando com aquilo ali, mas ao contrário, Isso. ela tá tomando um remédio para cada doença. Aqui, ó, essa aqui. É um remédio para cada doença. Então, quando a doutora fala do protocolo, do tratamento do seu Eurípides, ele tá tomando, vai continuar fazendo o tratamento, porque, gente, é tipo o seu carro, por exemplo. Você não precisa abastecer ele todo dia? Então, nós também precisamos de cuidar da nossa saúde todo dia. Então, o remédio homeopático, ele fortalece você cada vez mais. E não é só naquela doença que você foi procurar o atendimento. O que a gente entende que a doutora está explicando aqui é que se você toma o remédio, no caso dele, que ele tomou para resolver o problema do câncer da próstata, ele resolveu também outros problemas. Foi muito. Não é? Pressão, não vai ter problema de pressão. Aí, ó, ele mesmo está falando. Pressão normal, coração 80 por minuto. Aí, resolve tudo. Açúcar no sangue. Glicose, normalizou. Normalizou. Primeiro, ela não era alta demais, mas parou na 90, 80. Então, gente, é tem isso. muita coisa que vale é muito remédio, importante. Né? É o que ela está falando. É para raiz, né? Raiz. Então, quando o senhor cura a raiz, o senhor cura o corpo Cura inteiro. tudo. Né? Vai jogar água na planta. Você joga na raiz, ela fica verdinha. Exatamente, dá frutos bons, né? Isso é então verdade. é isso, gente, é muito importante. Aqui em Franca, a clínica da doutora Way, Clínica Way, ela fica lá na rua Homero Pacheco Alves, número 1929. Facinho para vocês virem. Entra também, tem aí a página dela do Instagram, tem Facebook, é só você entrar lá, colocar doutora Wang Wei Ling, vai estar aí na descrição aí para vocês, telefone da clínica para vocês entrarem em contato. Ó, não perca essa oportunidade de saber mais sobre ter uma saúde perfeita. Eu tenho certeza que para você, para sua família, seu filho, tá? Nós estamos falando também de criança, né, doutora? Sim. A doutora atende crianças, viu, gente? Desde recém-nascido. Então, podem ir direto lá na clínica, que eu tenho certeza que o atendimento vai ser muito bom, né, doutora? Então, só para complementar a fala da Paula, nós temos também, para você que está assistindo de longe, que não mora aqui perto, a gente também faz atendimento online, Sim. tá? A gente tem pacientes em qualquer lugar do Brasil e do mundo, tá? A gente trata gente dos Estados Unidos, da França, da Romênia, da Índia, vários pacientes já de fora, do mundo inteiro, porque eu tenho muitos artigos rolando no Google que as pessoas olham o artigo, eles querem ter aquele resultado, querem serem tratados na raiz, então muitos deles a gente faz o tratamento online mesmo, a gente aplica um questionário e a gente vai saber qual que é o problema do paciente que a gente precisa tratar. Então, se você está nessa situação, não mora perto, a gente pode te tratar também, muitas vezes sem acupuntura, tá? Por quê? Porque muito desses remédios a gente desenvolveu para que fazer o efeito da acupuntura sem que você tenha que ir. Só que o senhor Eurípides, ele está fazendo a acupuntura também, porque tudo é uma soma de efeitos para que você tenha uma melhora melhor, tá? Então aí fica a dica para vocês que não estão perto, mas podem ainda ter o tratamento sim. E para você que é empresário, para você que é também produtor rural, o tempo de vocês é muito pequenininho, entre em contato também. Doutora tem um horário especial de atendimento para vocês, um local especial de atendimento para vocês. Eu tenho certeza que vai atender a sua demanda, você vai se sentir melhor. Nós temos aí muitos empresários que estão com problemas de depressão, né?
ansiedade. Então isso é muito ruim, não só para ele ali dentro da empresa dele, mas na casa dele também, com a família. Sim, é tudo. Tudo, se você não está bem de saúde, você não consegue atrair coisa boa para sua vida. Exato. Então, se sua energia está baixa, você não vai conseguir ter a sua produtividade, tá? Então, assim como você, a sua família, a sua empresa também. Exato. Então, para que você tenha prosperidade, você primeiro tem que tratar da sua saúde, da energia do seu corpo, para que você atraia as coisas boas para você e para a sua vida. Então, é isso. Se você está fraco, você tem mais propensão de ter doenças. Tá? Então é isso que ninguém quer. Ninguém quer ficar doente, ficar sem energia para ir fazer uma academia, para se sentir jovem, para não ter um processo de envelhecimento acelerado. Tá? Então, tratando a raiz, a gente vai manter uma energia para você sempre ter condições de ir trabalhar, dormir bem à noite, porque a pessoa que está sem energia, ele não dorme. Isso é uma coisa assim, ele está cansado, mas ele deita na cama, ele não consegue dormir, porque está num desequilíbrio aqui. Eu mesmo não dormia, coisa. Tá vendo? Agora... E agora? Tá dormindo mais que a cama? Vai ser a cama. Dormindo. Isso é importante. Sem dor, sem nada mais. Acabou. Coisa boa é a gente não Pode sentir vir nada, na né? clínica do Dr. Wade, que aqui tem recurso, moçada. Aí, ó. É isso aí, Aqui gente. sara mesmo. Isso é um senhor. Primeiro Deus, depois É. da Dr. Wade. Olha aí, gente, vocês estão vendo? É um senhor, 81 anos, que tá falando isso aqui. E se emocionou de falar, né, seu Eurípides? Mas a gente sente a sua energia hoje, como que ela melhorou, e a gente sabe da sua gratidão, Beleza. tá? O senhor pode ficar tranquilo, que aqui nós estamos em casa, tá? Certo. Beleza. Né, Paulinho? Paulinho, pessoal da produção, todo mundo tá emocionado aqui com o seu Eurípides. Porque ele, gente, ele se cuidou, ele sarou. Olha Aí. isso. Isso é bom demais. Você vê Aí, uma pessoa aí. que tava com um problema grave. Ele mesmo falou que na hora que ele foi lá no médico, o médico deu pra ele a prescrição do que seria o diagnóstico, o mundo dele desabou naquele momento ali. Porque todo mundo sabe o que é um câncer. Sei, vai. Não é verdade? Vixe. A gente vê isso o tempo todo, em todo lugar, né? Então, assim, ele melhorou muito, ele veio aqui, ele se ofereceu para vir aqui, ele falou, eu quero falar do Dr. Whey. Então, isso é muito importante, porque é o paciente que está pedindo, né? E tá vindo aqui e demonstrando, ele tá mostrando para vocês que realmente o resultado foi Rápido. muito bom. E muito veio rápido. Muito rápido demais, velho. Não é Muito mesmo? bom. Isso é importante. Rápido, mas E rápido. aproveita aí, gente, para convidar todos vocês aí para se inscrever no canal, porque toda semana a Dr. Whey vai ter alguma novidade aí para vocês, dicas de saúde. Vamos estar mostrando também vários outros pacientes que tiveram resultados em todas as áreas, até no autismo, tá, gente? Então vocês fiquem ligadinhos aí. Se inscrevam para vocês estarem recebendo aí as notificações do canal. Eu tenho certeza que esse canal vai te ajudar muito, né, doutora? Isso mesmo. Ó, só para finalizar, eu contei a história do paciente que fez a cirurgia de robótica, mas com o tratamento, ele que estava com 40 de PSA, em um mês de tratamento, o PSA baixou para 0,2, gente. Só com esse tratamento. Logicamente, ele estava tomando um comprimidinho de quimioterápico, mas já antes da cirurgia. E esse comprimidinho quimioterápico não conseguiu segurar o problema do câncer dele, tá? Então, foi só com o protocolo fortalecendo a raiz, o exame dele de 40 foi para 0,2. E hoje, no segundo mês, foi para 0,02, tá? Então, isso é uma prova de que a gente precisa tratar a causa e não só o sintoma. A gente sempre precisa atacar onde está doente, porque tratar só tampar o sol com a peneira, isso não dá certo, gente. Então, por isso que a gente está aqui para disseminar esse conhecimento para vocês. Você que está com esse problema ou com outros problemas e que não está melhorando, esse é a solução para o seu problema hoje. Porque isso que está causando a imunodeficiência em que a população mundial está doente e é por isso que não está surtindo efeito os tratamentos convencionais, tá? Porque o tratamento convencional hoje está, na verdade,
diminuindo, enfraquecendo ainda mais a nossa raiz, prejudicando o seu corpo e levando a complicações. Nós vamos ficando por aqui. Agradecemos a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, que estão assistindo. Compartilhe essa informação que é muito importante. Semana que vem tem mais dicas importantes de saúde, porque aqui na Clínica Whey, a sua saúde está sempre em foco. Muito obrigada, seu Eurípides. Eu que agradeço e falar para o povo que eu sarei mesmo. Aí, gente, tá Tô aí. sarado. Tô sarado já. Obrigado, seu Eurípides. Graças Obrigado, a Deus. doutora. Obrigada a você, Paulo. Graças a Deus. Até semana que vem, pessoal.